Olá, eu sou o professor Fábio e hoje eu quero trazer para vocês a segunda parte da aula envolvendo equações do primeiro grau, ok? Vem comigo. Aqui nós temos duas equações, no caso equação 1 e equação 2, e nós queremos encontrar o valor da variável x em ambos os exercícios. Vamos lembrar o conceito de equação. Para ser uma equação, nós precisamos ter o quê? Uma igualdade, separando o primeiro membro do segundo membro, e precisamos ter o quê? Termos desconhecidos, ok? Então, isso é o critério de eu ter uma equação. Neste caso, nós temos uma equação do primeiro grau, porque o expoente, no caso, o expoente da variável, no caso, variável x, tem o valor o quê? 1. Logo, ela é uma equação do primeiro grau, correto? Para resolvermos essa equação, nós temos que ter a ciência aqui. Temos que separar a letra dos números. Ou você pode escolher jogar todas as letras para o primeiro membro, ou pode escolher jogar as letras todas para o segundo membro. Lembrando que uma equação é semelhante a uma balança, correto? Então vamos fazer isso aqui. Nesse caso aqui nós temos 20x menos 4 igual a 5x. Então nós temos que separar a letra dos números, correto? Eu vou escolher, de padrão, jogar todas as letras para esse lado aqui, correto? E aqui, todos os números. O que vem a ser letras e números? Quando eu digo letra, é número acompanhado da letra. Por exemplo, esse 20x eu considero como sendo uma letra. Agora, quando eu falo número, é aquele número que não tem a variável, correto? Então, no caso aqui, eu quero fazer a separação. Então, a minha igualdade, ela vai fazer o quê? Separar a letra dos números. Então, seria o quê aqui? Ó? Esse 20, como ele tem letra, ele fica de cá. Ó. 20x, correto? E agora, esse 5x, ele está de onde que lado? Do lado dos números. Então, ele tem que vir para esse lado aqui. Beleza? Só que, ao fazer essa transferência de lado, você tem que lembrar que você vai ter que trocar o sinal. Como aqui é positivo, ele vai para o outro lado, sendo o quê? Negativo. Então, vai ficar 20 menos 5x. Tá vendo? Nós estávamos com 5x do outro lado, que seria o caso do lado dos números que eu escolhi. Agora, esse 4 aqui, ele tem que vir para cá, ó. Porque ele está do lado das letras. Ele não pode ficar de lá, ele tem que vir para cá. Então, como ele é menos 4, ele vem para cá o quê? 4. Pronto, fizemos a separação da letra dos números. Agora, vamos resolver aqui, ó. Lembrando, esse 20x e esse 5x, eu tenho dois elementos. Eu tenho que reduzir isso. Então, fazendo isso aqui, ó. Conserva a variável x e resolve aqui, ó. 20 menos 5 dá quanto? 15, e estou trabalhando com a variável x, que é igual a quanto? É igual a 4. Ok, aqui eu tenho separado a letra dos números de primeiro momento, porém, agora eu tenho que finalizar o meu exercício. Sempre eu tenho que ter o conhecimento que eu tenho que separar a letra dos números. E nesse caso, essa letra, ela está junto com esse número aqui. E lembrando que toda vez que eu tiver um número ao lado de uma letra, eu tenho uma multiplicação. Pode acontecer situações onde vai acontecer de ter uma multiplicação e vai ter casos que vai ter a divisão. Sempre quando eu passo para o outro lado, eu mudo a operação. Se eu tenho adição, eu passo para ser subtração. Se eu tenho subtração, eu passo para ser adição. Isso quando eu faço a mudança de lado envolvendo adição e subtração. Agora, envolvendo a multiplicação. Se eu tenho multiplicação, eu passo para o outro lado virando divisão. Se eu tenho divisão, eu passo para o outro lado virando multiplicação. No caso aqui, nós temos o quê? Uma multiplicação. Então, eu vou conservar a letra, deixar ela sozinha, isolar ela, né? E depois da igualdade, eu tenho o número 4 dividido
Por que dividindo? Porque aqui eu estou multiplicando, ó. Eu não tenho que passar esse 15 para o lado dos números. Então, o 15 como é número vai para o outro lado. Então, multiplicando o 15, ele passa o quê? Dividindo o 14, o 4, correto? Então, logo, o resultado aqui dessa equação é o quê? 4 sobre 15. Vai acontecer situações que o número que está no numerador, ele tem como dividir pelo denominador. Mas nesse caso aqui não tem a necessidade, ou máximo simplificação. Nesse caso, o 4 e o 15 não tem divisores comuns, então essa é a finalização do exercício. Não tem como eu simplificar, ok? Vamos para o próximo exemplo. Então aqui, ó, nesse segundo exemplo, temos que observar o quê? Essa propriedade distributiva, ó. Toda vez que eu tiver um número ao lado de um parênteses, eu tenho que aplicar a distributiva. Então, vou multiplicar esse 4 por x e o 4 pelo menos 3. Lembrando que o número lá no parênteses tem o quê? Uma multiplicação. Estou fazendo isso aqui. 4 vezes x dá quanto? 4x. Aqui tem um mais, ó. Também tem jogo de sinal. Mais com menos dá menos. 4 vezes 3 dá 12. Igual a 2x menos 5. Ok? Agora eu tenho que fazer o quê? Ó? Separar a letra dos números. Ó. Esse 2, veja bem, esse número 2, ele não pode ficar desse lado. Por quê? Aqui é o lado do quê? Dos números. E esse 12 também não pode ficar desse lado. Então, esse vai vir para cá e esse vai para lá. Ok? Então, vamos fazer isso, ó. 4x vai ficar desse lado. Esse 2x, ele vai ter que ir para lá. Como ele é positivo, ele vai o quê? Negativo. Ok? Que é igual. Quando esse 2 ele saiu daqui, sobrou quem, ó? Menos 5. Esse 12 ele tem que vir para o lado de cá. Como ele é menos 12, ele vai vir para cá o quê? Mais 12. Correto? Resolvendo isso aqui, ó. 4 menos 2 dá quanto? 2x. Igual. Menos 5 mais 12 faz o quê? Conservamos o sinal do número maior e subtraímos, correto? De 5 para 10, falta 5. E de 10 para 2, de 5. Então, aqui é o quê? Então, para resolver isso aqui, sinais diferentes. Conserva o sinal do número maior, no caso, conserva o sinal do mais, né, que o 12 é maior, e subtrai. 12 menos 5. 12 menos 5... 7, correto? Logo, x é igual a 7 dividido por 2. Aqui também, nós não vamos aplicar a divisão do numerador pelo denominador. Mas, se por acaso, se você tivesse um gabarito e tivesse número decimal, teria necessidade da divisão. Mas nesse caso, como nós não temos um gabarito para marcar a letra A, B, C ou D, nós não vamos dividir, ok? Vamos deixar assim. Então, esse é o processo básico envolvendo as equações. Agora eu vou trazer para vocês diversos exemplos para fundamentar mais esse conceito envolvendo as equações, correto? Vamos lá. Veja bem, essa nossa equação, ela está desorganizada. Eu preciso primeiramente organizar essa equação. Correto? Lembrando que é uma equação porque tem variável e tem a igualdade. Só que ela está desorganizada. E aqui eu tenho a solução, as possíveis soluções para a minha equação. No caso, eu encontrar esse valor de x. Primeiro, eu vou organizar ela, correto? Então, vamos organizar aqui, ó. Então, x. Aqui nós não vamos mexer nesse momento, vamos abrir esse colchete. 1 mais 2. Lembra, quando a gente faz expressão numérica, primeiro a gente resolve os parênteses, né? Então, vamos resolver isso aqui. 3 menos 1, 2, fecha o colchete. Igual,
Esse 4x menos 7 não tem nada para resolver agora, vamos deixar ele aqui. Então, 4x menos 7. Ok? Agora, vamos resolver o quê? Vamos resolver aqui dentro, ó, do cochete, primeiramente a multiplicação. Eu poderia estar resolvendo esse exercício aqui de forma bem mais rápida, só que aqui eu quero passar passo a passo para vocês, para não ter problema, principalmente em regras envolvendo expressões numéricas. Então, aqui vamos repetir esse valor de x, multiplicar por esse cochete, né, que nós não vamos mexer agora, e vamos resolver a primeira multiplicação, que é regra. A multiplicação é prioridade sobre medição. Então, 2 vezes 2, 4, fecha o cochete, igual a 4x menos 7. Beleza, galera. Agora vamos fazer o quê? Aqui dentro do cochete. Lembrando que as regras são parênteses, cochete e chave. Beleza? Então aqui temos o cochete, vamos resolver esse cochete aqui, ó. Então, x que multiplica 4 mais 1, 5, que é igual a 4x menos 7. Tá aí. Chegamos na última parte desse exercício. Agora vamos organizar. Lembrando que eu tenho que separar a letra dos números. Aqui, ó, esse 5 vezes x eu posso colocar assim, ó. 5x, porque a ordem dos fatores não altera o produto, né? Isso é a mesma coisa. Esse 4x, ele está do outro lado da igualdade, então ele tem que vir para cá. Como ele é positivo, ele vem o quê? Negativo. Então ficou 4x negativo igual a quem? Menos 7. Finalizando, 4x finalizando, né? 5x menos 4 dá quanto? 1x ou apenas x, que é igual a menos 7. Tenho que separar a letra dos números. X é igual a menos 7 dividido por 1. X é igual a menos 7. Então, logo, nossa solução, letra C. Ok? Galera, aqui, ó, não teria a necessidade de colocar esse número 1. Eu poderia daqui já finalizar o nosso resultado, né? Que x seria igual a quem? A menos 7. Poderia ser aqui, não teria necessidade de fazer esse processo aqui. Eu coloquei assim, porque pode ter momentos você não ter um número 1 aqui, pode ser um 2, um 3, qualquer número que seja, eu já fiz assim, para você ir se acostumando melhor com as equações, ok? Então tá aí, encontramos o resultado menos 7, né? E esse é o processo básico da equação. Você tem que lembrar que você tem que separar a letra dos números, ok? Vamos lá para um outro exemplo. Beleza. Agora começou a pegar os exemplos. Veja bem. Nos exemplos anteriores, nós já tínhamos a equação praticamente organizada. Neste caso, nós temos novo o quê? Denominadores. Se eu tenho denominador, eu estou trabalhando com o quê? Frações. E para somar ou subtrair alguma fração, eu tenho que ter o quê? Denominadores iguais. Neste caso, nós estamos somando, correto? E os denominadores são diferentes. O que vamos fazer para igualarmos esses denominadores? Para igualar denominadores de frações, você tem que tirar o mínimo múltiplo comum. E aqui também não vai ser diferente. Vamos tirar o mínimo múltiplo comum aqui. Entre 2, x e 5. Quando eu trabalho mínimo múltiplo comum utilizando esse dispositivo, eu tenho que lembrar que eu trabalho com números primos. No caso, o número 2 e o número 5 seguem a mesma regra, porém, a variável x é diferenciada. Você vai ter que trabalhar com elementos envolvendo o valor x, ok? No caso aqui, eu quero tirar o mínimo múltiplo comum aqui. O 2, como ele é um número primo, ele só divide por 2. Então,
2 dividido por 2 dá 1. X tem como dividir por 2? Não tem como, galera. Não tem como você dividir letra por número. Então, vai ficar o X aqui. 5 divide por 2? Também não divide. Então, repetiu. Então, agora, o 5 é o número primo. Eu passo para ele. Esse número 1 já finalizamos aqui. Esse X não divide por 5, é repetido. E o 5 dividido por 5 dá 1. Ok? Então, aqui, finalizamos o número 5. Falta o X. Para dividir o X, eu divido por quem? Por X. Então, logo ficou 1, 1 e 1. Fazendo a multiplicação, 2 vezes 5, 10. 10 vezes X, 10x. Esse é o nosso MMC. Ok? Então, esse 10x ele vai entrar no lugar do 2, do x e do 5. Correto? Então, vamos fazer isso. 3 frações aqui, ó. Então, a primeira fração, a segunda fração e a terceira fração. Aqui eu tenho uma igualdade. Correto? E aqui eu tenho o quê? Uma adição. Então, esse 10x ele vai entrar no lugar do 2, então vai ser aqui. Esse 10x vai entrar no lugar do 2, então vai ser aqui 10x. Esse 10x vai entrar no lugar do x, então aqui também 10x. E esse 10x vai entrar no lugar do 5, também 10x. Ok. Agora eu tenho os denominadores iguais, porém, agora eu tenho que trabalhar os numeradores. Qual é a regra que eu vou aplicar? Eu vou dividir esse denominador novo pelo anterior. Então é o seguinte, ó. 10x dividido por 2 dá quanto? Lembra, número com número. Então, 10 dividido por 2, 5. E conserva o valor x. Esse 5x que eu encontrei, eu vou multiplicar por 3. Então, vezes 3. Então, 5 vezes 3, 15. Conserva quem? O valor x. Então, no lugar de 3, vai ser quem? 15x. Veja bem, esse processo envolvendo as frações tem que ser trabalhado de forma delicada. Você tem que lembrar que o novo denominador que você encontra através do mínimo múltiplo comum, ele vai dividir pelo anterior e, posteriormente, o resultado será multiplicado pelo antigo numerador para encontrarmos o novo. Correto? Novamente aqui, ó. 10x dividido por x. Então, seria quem, ó? 10x dividido por x. Neste caso, letra com letra. X dividido por x, aqui vai ser o quê? Cancelado, vai sobrar quem? O 10. Esse 10, ele vai ter que ser multiplicado por esse número 5. Então, 10 vezes 5. 10 vezes 5 dá quanto? 50. Então, no lugar do 5 vai entrar quem? 50. E o último caso, que será quem? 10x dividido por 5. Mesma regra. 10 dividido por 5 dá 2, que sobrou a letra x. Esse valor multiplica pelo de cima. Então, vezes 1. 2x vezes 1 dá quanto? 2x, que é o nosso novo numerador. Ok? Então, veja bem, esse processo ele vai ser semelhante para todas as equações que envolvem frações. Agora é o seguinte, como eu tirei esse 10x em ambos os lados da igualdade, eu posso vir aqui, ó, e cancelar ele. Ok? Então é o seguinte, eu vou vir aqui, ó, cancelar esse 10x, cancelar esse 10x e cancelar esse 10x e vai sobrar os elementos que estão em cima, ó. Vai sobrar quem, ó? 15x igual a 50 mais 2x.
Chegando aqui, letra para um lado, número para o outro. Então, ficou aqui, ó. 15x. No caso, positivo 2 passa para lá. Negativo 2, que sobra quem? E depois do igual, o número 50. Ok? Resolvendo aqui. 15x menos 2, x vai dar o quê? 15 menos 2 dá 13x, que é igual a 50, letra para um lado, número para o outro. Então, x é igual a 50 dividido por 13. Aqui não tem como simplificar e também não vou dividir porque não tem solução para me marcar um x em qualquer uma que seja. Então, galera, a resolução das equações, elas sempre vão seguir esse padrão. Elas não vão ser diferenciadas, não vão mudar. Sempre tem que ter a ciência aqui, separar a letra dos números e envolvendo os processos que resolvam a equação. Por exemplo, aqui envolveu frações, eu tenho que trabalhar com o conceito de fração. Beleza? Vamos para um novo exemplo. Veja bem, nós temos aqui uma nova equação envolvendo frações. Ó, primeira coisa que você tem que observar, denominadores diferentes. Eu não posso trabalhar frações com denominador o quê? Diferente. Logo, teremos a necessidade de organizar esses denominadores aqui. Então, vamos organizar primeiramente esses denominadores. Então, veja bem, ó. 4, 3 e 2. Vamos tirar o mínimo múltiplo comum, ok? O 4 e o 2 é número par, logo o único número par primo é o número 2. Então, 4 dividido por 2 dá 2. 3 não, divide por 2. E o 2 dividido por 2 dá 1. Tem um novo número par aqui, então dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. O 3 não divide por 2 e o número 1 repete. Agora, eu não tenho números compatíveis com 2. Eu tenho 3, que é um novo número primo. Então, 3 divide por 3, eu encontro 1 aqui, eu encontro também o número 1 aqui, e encontro o número 1 aqui. Correto? Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3 é o quê? 12. Esse número, ele vai entrar aqui, ó. Vamos para a primeira fração. Tem uma subtração aqui. Uma nova fração. Tem uma igualdade aqui. E aqui nós temos uma nova fração. Agora vamos resolver. Ó, lembrando que o 12 ele está aqui, aqui e aqui, correto? Veja bem, ó. Agora, 12 dividido por 4, quanto que é 12 dividido por 4? Dá quanto? 3. Esse 3 ele tem que multiplicar por x mais 2. Eu vou colocar dessa forma para ficar mais fácil. Novamente, 12 dividido por 3 dá quanto? 4. Esse 4 tem que multiplicar por quem? 5x. 12 dividido por 2 dá quanto? 6. Como eu tenho que multiplicar aqui, eu vou pôr um parênteses aqui, ó. 2x menos 3. Então tá aí organizado. Como o 12 está todos embaixo de todos, eu faço o cancelamento aqui, porque está dos dois lados da igualdade. Correto? E vou aplicar aqui a propriedade distributiva e também aqui a propriedade distributiva e multiplicar esse 4 pelo 5. Então, multiplicando aqui, ó. Então, ficou 3 vezes x, 3x, mais 3 vezes 2, 6. Agora, menos 4 vezes 5, 20. X igual 6 vezes 2 dá 12x, menos 6 vezes 3, 18. Agora, letra para um lado, número para o outro. Então, ficou aqui, ó, 3x
x. Esse 20 continua aqui, não mudou de lado. 20x. Esse 12, ele está do outro lado da igualdade. Então, ele vem para cá. Então, vai vir para cá como? Ó, menos 12x, que é igual. Quando o 12 saiu, sobrou quem? Ó, menos 18. Esse 6 aqui, ó, ele tem que ir para lá. Então, como ele é mais 6, ele vem para cá como menos 6. Ok? Agora, vamos resolver, ó. Então, ficou menos 3x menos 20x dá menos 17x. Com menos 12x dá menos 29x, que é igual do outro lado. Sinais iguais, conserva o sinal e soma, né? Menos 18 com menos 6 dá menos 24. Agora, temos que lembrar, menos com menos dá mais, né? Sobrou. X é igual a quem? 24 dividido por 29. Aqui não tem como simplificar, ficando da seguinte maneira. Então, veja bem, resolvemos aqui uma outra equação, né, envolvendo frações e, novamente, encontramos um valor que não teve como fazer a divisão. Lembrando que, se for possível fazer essa divisão direta, pode realizar. E, se tiver como simplificar, tem que simplificar porque é obrigatório. Ok? Eu só não vou dividir porque não tenho alternativas aqui para marcar que venha a ser número decimal. Como não tem a necessidade, não tem a necessidade de fazer essa divisão, ok? Vamos para nosso último exemplo aí e fundamentarmos e fecharmos essa parte envolvendo as equações do primeiro grau, beleza? Vamos lá. Beleza, galera? Então, aqui para a gente finalizar, vamos fechar essa aula com um probleminha, né, envolvendo as equações. Lembrando que uma equação ela vai ser uma modelagem de alguma situação real que temos. E aqui eu quis trazer um exemplo, né, para mostrar para você que a equação não é uma coisa vazia de você resolver. Tem um fundamento por trás da equação. No caso aqui, vamos ver esse problema, o que está nos dizendo. Ó, Carlos tinha uma certa quantia em dinheiro, foi ao shopping, gastou 1/3 da quantia na compra de uma revista, gastou 1/4 da quantia na compra de um CD e ainda ficou com R$25. Qual era a quantia que Carlos possuía? Ok? Então, essa é a nossa pergunta. Quando você resolve problemas envolvendo equações, primeira coisa que você precisa descobrir é qual é a sua variável. No caso, qual é o seu termo desconhecido. Quando lemos o problema, veja bem, ó. Carlos tinha uma certa quantia em dinheiro, foi ao shopping, gastou 1/3 na compra de uma revista, 1/4 na compra de um CD e ainda ficou com R$25. Qual era a quantia que Carlos possuía? Olha aqui, ele quer saber qual era a quantia inicial que Carlos tinha. Então, eu vou chamar aqui, ó, de valor de dinheiro, né? Qual era esse valor aqui? No caso, essa é a nossa variável. Então, primeira coisa, quando tiver um problema envolvendo equações, procura o termo desconhecido. Aqui o nosso termo desconhecido é quem? O dinheiro. Então, nossa variável é o valor X, que é representando o quê? O dinheiro. E agora vamos continuar, ó. Carlos tinha uma certa quantia em dinheiro, né? Aqui nós temos, ele foi ao shopping, gastou 1/3 da quantia. Olha aqui, ó. Um outro dado, ó. 1/3 da quantia. Então, aqui ele gastou o quê, ó? 1/3 da quantia de quem? X. Ok? Então, aqui também, ó, na compra de uma revista, gastou também o quê, ó? 1/4 da quantia. Veja bem, olha aqui. Outro dado. Então, ele gastou também o quê? 1/4 da quantia. Qual que é a quantia? X. E aí que ficou com quanto, ó?
sobrou para ele 25. Então, essas são as situações, né, que nós temos envolvendo o nosso problema. Então, ele ficou com esses 25 ainda. Como a gente vai montar esse problema? Galera, tem duas formas que você pode fazer. Você pode definir o dinheiro como a soma dessas três situações, ou, tendo o dinheiro, você pode tirar essas três situações. No caso aqui, eu vou fazer de que forma? No caso aqui, eu vou fazer de que forma? Eu vou definir o meu dinheiro, né? No caso, o meu valor X, como sendo, ó, a soma daquilo que eu gastei e aquilo que sobrou. Então, vai ser o quê, ó? 25 mais. Primeiro aqui, ó. 1/3 da quantia X, eu vou colocar X sobre 3, mais quem? 1/4, eu vou pôr como X sobre 4. Se eu pegar essas três situações, eu tenho o meu dinheiro, correto? Então, agora basta fazer o processo de resolução envolvendo as equações com frações. Lembrando que quando não tem um certo elemento no denominador e outros têm, eu tenho o número 1. Então, vamos resolver isso aqui. Qual que é o mínimo de 3 e 4? Então, o mínimo de 3 e 4 é quem? Vai dar 2, é 4 dividido por 2 dá 2. 3 dividido por 2 não tem como repete. Novamente o 2, né? 2 dividido por 2 dá 1. 3 repete. E aqui é o 3. Então, 3 dividido por 1, 3. Sobrou 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 é 12. Então, o nosso mínimo múltiplo comum é quem? Ó, 12. Né? Então, aqui eu tenho o quê? Uma igualdade. Eu tenho novamente o 12. Deixa eu pôr aqui que eu esqueci. Tem uma adição aqui. No lugar desse x, tem um 12 mais um outro 12 aqui. Correto? Então, vamos fazer o quê? Ó? Pegar esse novo denominador e dividir pelo anterior. Ó. 12 dividido por 1 dá quanto? 12. 12 vezes x dá 12x. 12 dividido por 1, 12. 12 vezes 25. Então, 25 vezes 12. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Então, 0. 5 e 5, 10. 2 mais 1, 3. Então, aqui é quem? 300. Então, 12 dividido por 3, 4. 4 vezes x, 4x. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes x, 3x. Ok? Deixa eu apagar aqui. Então, agora, galera, como eu tirei dos dois lados, eu vou cancelar aqui. E vou separar a letra dos números. Então, ficou aqui, ó. 12x, né? Desse lado a igualdade. Esse 4 e esse 3, ele tem que ir para lá. Correto? Então, 4 mais 3 dá quanto? 7. Então, ele vai para lá negativo. Então, menos 7x, que é igual. Esse 300, ele já está do lado de cá da igualdade. Então, 300. Agora, 12 menos 7 vai ficar 5x. 5x, que é igual a 300, separando a letra do número. 300 dividido por 5 dá quanto? X é igual a 30 dividido por 5 dá 6, né? Como tem mais um zero, 60. Esse é quem? O valor que o Carlos tinha, então logo, letra B. Ok? Veja bem, galera. Quando nós trabalhamos com uma equação,
sempre você vai buscar o valor da sua variável, no caso, o valor do termo desconhecido. Para isso, você vai ter os recursos envolvendo a matemática como um todo, ok? Essa aula de equações não deve ficar apenas aqui nesse momento, com esses exercícios básicos. Você tem que cada vez mais se aprofundar, buscar situações reais para envolver as equações. Lembrando que uma equação ela é uma modelagem daquilo que nós trabalhamos no dia a dia. Beleza? Eu vou deixar para você esses exemplos. Posteriormente, eu irei trazer outros exercícios, listas de exercícios para vocês e trabalharmos junto, beleza? Eu sou o professor Fábio, eu convido você, caso você não se inscreveu no canal, se inscreva e vem comigo. Deixa eu ir nessa aí, falou, fui!